Olá, pessoas! Oi, Pipo! Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo que a gente já fez, só que dessa vez com livros diferentes. Então a gente vai trocar livros favoritos. E estamos aqui para apresentar primeiramente os livros que a gente vai propor uma para as outras. Mas tem o... Ah, tá! Maria Clara, Natália, minhas colegas da faculdade, que aparecem aqui com certa frequência. E nós formamos o time de leitores da nossa sala. Pelo menos dos leitores de ficção e fantasia. Então, neste momento do espaço-tempo, nós três já lemos os livros. Sim. Então a gente já tem opiniões, mas a gente vai fingir que não, tá? Vocês vão ver pedacinhos, tipo mini vlogs das leituras. E no final a gente fala o que a gente achou, tá bom? Então, eu escolhi A Garota que Bebeu a Lua, que vocês sabem que é um favorito meu, é um livro que eu já falei muito por aqui, né? E... sendo breve na minha sinopse, a gente acompanha a Luna, que é essa menininha, que ela foi embruxada. Tudo acontece numa vibe meio medievalzinha, um povoado, que todo ano sacrifica a criança mais nova para a bruxa da floresta. E aí a gente descobre que na verdade não é tanto assim, talvez não haja uma bruxa na floresta, ou talvez até haja uma bruxa na floresta, só que ela não exige um sacrifício de uma criança todos os anos. E isso serve para outros propósitos dentro desse povoado, né? Então a gente acompanha essa menina que inicialmente não sabe que ela tem poderes mágicos, e quando esses poderes começam a se manifestar, eles criam muitos problemas no mundinho onde ela vive, né? E a gente tem como a família dela uma senhora, um mini dragão e um monstro do pântano. E ele tem uma vibezinha assim, cottagecore e essa coisa de bruxas ligadas à natureza e tal, eu acho isso muito legal. E tem vários subtextos interessantes pra trazer pra contemporaneidade, de manipulação e religião e essas coisas, enfim. Tudo sobre uma capinha fofinha. Oi, tô fazendo o vídeo de feedback de leitura desse livro aqui, que é A Garota que Bebeu a Lua, que a Fernanda me emprestou para esse vídeo. Então, perdão se a luz estiver um pouco ruim, foi o momento que eu consegui gravar. Eu tô nessa parte aqui do livro, mais ou menos, acho que é mais ou menos um pouco antes da metade, ou na metade. Até agora, meio que tá, tipo, ainda não chegou onde as coisas vão acontecer de fato, assim, tipo, num clímax, tá, tipo, construindo pra chegar aí. Mas eu tô gostando muito até agora, assim, ele é um livro com uma pegada infanto-juvenil interessante, assim. Então, eu já sabia que era com essa pegada, assim, porque a Fernanda já tinha me avisado. E pela estética, pela sinopse, pelo nome também. Mas, por mais que seja isso, eu achei que ia ser muito mais bobinho do que é, na verdade. Então, o livro começa e meio que já aborda, tipo, temas como corrupção, tipo, um abuso de poder religioso, principalmente, assim. Tipo, só um contexto da história. Tem essa cidade, que eles chamam de protetorado, que tem um governo que é meio composto por anciões. E nessa cidade tem uma floresta que dizem que mora uma bruxa má lá. Só que o ponto é que a bruxa não é má. Os anciões em si nem acreditavam na bruxa, era só pra manter esse controle e esse medo nas pessoas. Só que existe essa bruxa e ela pega essas crianças e faz uma travessia, digamos assim, pela floresta até entregar ela pra pais adotivos em outras cidades que são mais ok, assim, de se viver. Só que nesse meio do caminho, tipo assim, nesse caminho diz que essa bruxa, ela alimenta as crianças de luz das estrelas, que é super ok, tranquilíssima. Mas enfim, num dos dias, numa das crianças, ela acidentalmente alimenta ela com luz da lua, o que faz ela virar, tipo, uma bruxa, assim, né? Desperta a magia nela. É isso, assim, essa é uma sinopse um pouco longa sobre essa história, mas eu ainda estou curiosa por alguns assuntos que ainda não falou muito sobre... mencionam, tipo assim, umas coisas do passado dessa bruxa, mas só menciona, assim, fala que ela não quer se lembrar do que aconteceu. Enfim, eu tô curiosa, parece, tipo, um plot mais interessante do que eu estava esperando que fosse. Mas enfim, é muito rapidinho de ler. Eu comecei, assim, eu acho que eu já tô mais de 3 semanas com esse livro. Eu comecei a ler ele esse final de semana, então deve ter uns 3 dias, 2 dias, e eu consegui ler isso aqui, que foram 136 páginas.
Então, assim, é rapidinho de ler, é aqui, ó, é tipo, sabe? Tranquilíssimo. Enfim, até agora estou gostando. Agora falando sobre esse livro aqui, que eu demorei muito pra começar a ler, mas eu terminei hoje de manhã, então assim, eu terminei. Tá fresco na memória. Exatamente, tá fresco na memória. E minhas expectativas antes de começar a ler esse livro era que ia ser uma coisa muito, tipo, porque ele é uma carinha infanto-juvenil, ele é infanto-juvenil. Ele é infantil. Mas, tipo assim, ele é uma carinha que parece que vai ser muito mais simplesinho, mais, tipo, menos... Não complexo, mas, tipo assim, começou o livro, eu não esperava que ia ter essa pegada. Do que ele foi, na verdade, né? Porque, assim, eu comecei a ler e começou a falar sobre a maneira como eles viviam, que eles chamam de protetorado, né? Que era como se fosse a cidade que eles moravam. E tinha essas crenças de que a bruxa pegava sempre, exigia um sacrifício de uma criança todo ano e tal. E, tipo assim, quanto de spoiler eu posso falar aqui? Eu tenho a regra de que os primeiros capítulos não é spoiler. Tá, entendi. Mas, enfim, basicamente, vou contar uma coisa que eu... Tipo assim, você descobre bem no início que é que tipo assim, essa bruxa na floresta, existe uma bruxa na floresta, só que ela não é uma bruxa má. Ela pega as crianças e leva pra... Tipo assim, leva pra serem adotadas. Elas são crianças abençoadas, no final das contas. Que é como a gente chega... Como a Luna foi criada, que é a personagem principal. Que eu achei isso uma coisa tão interessante. Eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida, assim. Tipo, nunca vi as pessoas escrever disso, que fala que essa bruxa que é boa, na verdade, pega as crianças e leva pra outras cidades pra elas serem adotadas. E enquanto a bruxa, tipo, leva elas nesse caminho, acaba a comida. Então ela pega a luz das estrelas e alimenta as crianças com a luz das estrelas. Então por causa disso as crianças ficam, tipo, abençoadas, né? Só que aí a Luna, ela acaba alimentando com luz da lua. E aí ela vira, tipo, fica embruxada, como diz o livro, né? Sim. Enfim, só que aí fala muito também sobre corrupção, sobre... tipo, um domínio religioso quase, assim, que, tipo, as pessoas não questionam mais nada sobre se alimentar dessa tristeza das pessoas, né? No final, assim, eu achei incrível, porque tem, tipo, tem um plot muito bom, assim, tem, tipo, quem é o vilão não é quem eu esperava que fosse. E, sabe, eu não esperava nada disso pra um livrinho tão de boas, assim. Com uma capa tão fofinha. Com uma capa tão fofinha, e eu ficava, gente, tipo, tem uma crítica ali, sabe? Tem uma crítica forte ali que né? Que fofo. E ele tá aqui. Eu gostei bastante, assim, ele foi rapidinho de ler, graças a Deus. Mas, e ele vai muito rápido também. Nossa, eu achei interessantíssimo as ideias, assim, sobre a magia, sobre o que era, tipo, como as coisas funcionavam. Eu, traumatizada de leituras mais pesadas, foi chegando no finalzinho, eu tava até confessando que eu comecei a esperar, falando, quem é que vai morrer, quem é que vai morrer? Eu não consigo que ninguém morra aqui, sabe? Não consigo acreditar que ninguém vai morrer aqui. Ninguém morre de forma trágica, sabe? Então, porque isso é uma coisa que, graças a Deus, livros infanto-juvenis ainda mantém, né? Sim. Enfim, muito bom, recomendo. Eu acho que ele é um livro bom pra introduzir crianças a leituras um pouco mais complexas, né? Porque a linguagem dele é simples. E o jeito que ele explica é quase didático. Quase didático, o jeito que ele fala sobre manipulação e tal. Com certeza. Enfim, por isso que ele é meu favorito. O livro que eu escolhi dessa vez foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque... Apenas, muito bom. Não conheço ninguém que leu esse livro e tenha falado que... Quer dizer... Que não gostou? Mas aí a pessoa talvez não tenha gostado por motivos, tipo, religiosos, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Sim. Porque esse é o nome menos sáfico que poderia existir. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo não é um nome que você pensa, nossa, que história gay. No final das contas, algumas pessoas podem ter se surpreendido. Mas enfim, uma leve sinopse. Tem a Evelyn e os Sete Maridos. A Evelyn Hugo, ela, no momento da história, a gente começa com a Monique, né? Certo? A Monique é tipo uma escritora de redação, um negócio assim, não é? Ela escreve matéria. Ela é jornalista. Na verdade, eu não me importo tanto com a Monique, mas... Ninguém se importa com a Monique. E depois a gente vai falar sobre isso. Ela é contratada pra fazer essa biografia da Evelyn Hugo. E a Evelyn Hugo nunca fez essa biografia, ela é um pouco polêmica porque ela é uma atriz de cinema muito famosa lá nos anos 70? 50? Nossa, era tão... Mas não Ela era mais nos anos 50? É que eu achava que ela era muito novinha nos anos 50. Mas começa nessa época e ela é bem famosa, tipo, por décadas, assim. Ela ganha Oscar, ela é muito famosa e até ela tá velhinha agora. Muito rica, enfim. E aí ela nunca fez nenhuma biografia em nenhum momento antes, e aí ela aceita fazer dessa vez. E ela é polêmica porque ela teve 7 maridos, e ninguém entende por quê, né? Então isso seria uma coisa muito...
sabe? Uma coisa que ia vender muito, sabe? Sim, não só, mas ela também é, tipo, meio sex symbol, foi, né? Isso. Sex symbol quando ela era jovem. Isso, E exatamente. ela construiu o seu legado no cinema através de polêmicas. Isso, Tem exatamente. isso. Porque ela é... Inclusive, ela é latina. Então... Descendente de latino. Ela é cubana, né? Ela é Isso. cubana. Então, assim, é interessante pra você ver como é que foi a vida dela nesse ambiente tão hostil, assim, no início e no meio e no fim. A gente descobre o que realmente aconteceu durante todos esses casamentos. O livro é dividido até em tipo assim... aqui, ó. O maldito Dom Adler, que é um dos maridos. Aí tem, tipo, cada marido tem a sua sessão. E é muito impactante, sabe? Você a termina, tipo, sem saber... Assim, ela não é uma protagonista perfeita, mas gosto muito da Evelyn. Ela serve entretenimento. E é um livro que nós duas já lemos, então esse livro vai pra Nath. Exatamente. Que Acho- que já leu. Que já leu no momento. Que já leu, mas não tinha lido. Exatamente. Não, eu estou no meio do livro. Ele é incrível, incrível. Eu tinha muitas expectativas e minhas expectativas estão sendo supridas. É maravilhoso a relação que ela tem com o Harry. Eu adoro ele é um personagem incrível. E tá nesse casamento, né? No casamento dela com o Harry. Não sei se pode falar isso que é spoiler, mas enfim. E é muito bom. Muito bom mesmo. Não tem nem muito o que dizer, porque qualquer coisa pode ser um spoiler, né? São 7 maridos, a parte principal, né? Dela com a Célia. Então, E o que você achou, Nath, de ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo? Então, eu já tinha esse livro em casa. Quando eu comprei ele, não tinha nem lançado no Brasil ainda pela editora. Aí eu tinha um da Tag, que é o clube de livro, né, que tem do Inéditos. E aí eu já tinha ele, ó, uns 7 anos, eu acho, desde 2018, 2019. E eu nunca tinha lido. E aí todo mundo começou a hypar o livro. Aí eu falei assim, não, vou ler. Só que aí eu peguei pra ler, eu li 5 páginas. Aí eu fiquei, ai, preguiça, não vou ler não. Aí eu deixei ele guardado. Porque a Monique é Porque é chata. bonita. E aí, acabou que, com o tempo passando, eu criei muita expectativa pro livro, porque todo mundo falava muito bem. Uhum. E eu tava com medo de ser ruim, de não gostar. Eu já sabia qual era a parte principal do livro. Pode falar a parte principal do livro? Eu acho que não spoiler. existe mais spoiler de Tem. Evelyn Hugo. Eu já sabia que ela se interessava pela outra atriz. Célia. Célia. Célia, pode ser. Célia. É porque o pessoal em É inglês em fala inglês, né? Gringo. Ah, vai ser Célia, então. É igual falar Evelyn Hugo. Ah, não, é sério, então. É porque Célia eu acho nome de senhora. Eu também acho. A dona Sim, Célia. eu já sabia também. Eu falei, não vai ter tanta graça assim. E a Maria Clara, a Fernanda resolveu fazer isso aqui quando eu tava com muita ressaca. Então eu tava sem ler, tinha uns 5 meses já. Desde o ano passado eu não tava lendo nada. Eu acho que eu li uns 2 livros só. E eu falei assim, não, vou ler agora, né? Porque prometi pra Fernanda que a gente ia conseguir fazer esse negócio. Aí eu vou ler. E aí eu fiquei obcecada pelo livro. Acho que eu li em 2 dias. E eu amei, eu dei 5 estrelas. Todos os maridos adicionaram, eu acho. O 7 foi um número muito legal. É verdade. E, nossa, o romance dela com a Célia Célia. foi maravilhoso. Nossa, eu amei tudo do livro. Eu dei 5 estrelas e favoritei. Eu esperava. Tipo assim, não é que eu nem esperava. Eu tava duvidando que ia atingir minhas expectativas, porque elas estavam muito altas. E deu certo, porque atingiu as expectativas muito altas. Então eu amei. Muito bom. Eu acho que todo mundo que lê Taylor Jenkins Reid fica com aquela coisa de eu acabei o livro, vou ver o filme. Vou ver o filme da Evelyn É Hugo. verdade, tinha Isso não existe. Não Só que- existe, Só um comentário sobre a minha experiência com essa autora, eu só li esse e Daisy Jones and Eu the também. Six. Só que eu não gostei de Daisy Jones and the Six. Eu sou apaixonada por esse tipo. O meu problema, eu não sei se, tipo assim, porque os 2 livros são bem pesados nos temas, né, que aborda. Sim. Só que eu achei, Daisy Jones, eu achei tão pesado que ele tava, tipo, sugando minha energia ler aquele livro. Eu não queria mais ler, sabe? Então, eu não sei se foi por isso, mas, tipo, a maneira como é construída é legal desse livro, o outro. E tem série, então tem como você... Isso tem como ouvir as músicas. Evelyn Hugo, eu espero que eles façam em breve, mas é muito bom, porque esse aí eu realmente gostei muito, igual você falou, 5 estrelas favoritado, tipo assim, igual a Evelyn, nem a Evelyn nem a Célia são pessoas perfeitas, você fica com raiva de quanto elas brigam, quanto tempo verdade. elas desperdiçaram E de da quanto vida são delas. brigas Bobas, bobas. exatamente, mas tadinhas. Que um As diálogo duas- resolveria todos os problemas. e você vê como é que era ser elas tipo, no holofote de Hollywood nos anos 60 e 70. E é um ambiente que a gente não tem acesso, né? A gente não sabe como é que é. É muito interessante mesmo, eu recomendo demais, assim. E, tipo, começa muito triste já pra você ver o que ela tem que fazer pra ela conseguir chegar em Los Angeles. Sim. Porque a Evelyn Hugo, ela nasce lá... Não, Nova York. ela cresceu em Nova York, né? Uhum. E
enfim, você vê o que ela tem que fazer pra chegar lá onde ela chegou. É muita coisa, assim, tipo, enfim. Mas ao mesmo tempo, o grande rolê da Evelyn durante o livro inteiro, a característica principal dela é ser muito determinada. Ela sustenta Com os certeza. B.O. dela. Exato, ela é muito determinada e ela fala, eu que quis me meter aqui, agora vamos. Tenho que fazer, eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Exato. Eu vou fazer agora, né? E por mais que você tenha muitas decisões que você vai falar, mas você é muito burra, por que você resolveu tomar essa decisão idiota? Você não consegue odiar ela, sabe? Você não consegue. Não. Ela é carismática, ela tem o negócio. Tanto ela no passado quanto ela no presente. Sim. Exatamente. E o que vocês acham do final? Mas sem comentar, falando por cima. Só tipo assim, eu eu gostei, não né? acho Não. justo, faria, não Eu faria. também Não faria. Eu também não gostei. faria, mas eu achei um final digno, assim. Eu achei o final, a altura. Eu acho que Fiquei combina muito com ela. triste, exatamente. Eu fiquei muito triste. Eu achei, tipo assim, eu entendi. Eu não fiquei com raiva dela pelo que ela fez. Inclusive, Sim. eu tava já imaginando que ia chegar nesse caminho das coisas. Quando ela mencionou por que ela escolheu. Um dos motivos do porquê que ela escolheu a Monique. Inclusive, sobre a Monique. Chata. Outra coisa que até é quando ela. Porque assim, o livro ele fica dando umas pistas do porquê que a Evelyn escolheu a Monique. E o motivo principal, assim, de um grande erro que a Evelyn fez na vida dela. E quando eu descobri o que era, eu fiquei tipo assim. E aí? Tipo, beleza, não foi legal também, mas pelo amor Mas de eu Deus. faria se eu Não foi. precisasse. Sim, se necessário. Tipo assim, eu não achei que foi, tipo, o bafafá que foi feito foi, tipo, tudo bem, sendo a Monique ter ficado com raiva, etc. Sim, Tal, mas, para a Monique. assim, para a Monique foi mais uma vez assim, tá bom. Tipo, eu não odiei a Evelyn por isso, nada, assim, tipo, enfim. Nem eu. Mas é bem interessante, assim, como ela sabe, ela decidiu como é que ela queria viver, o que ela ia fazer, e, enfim. Eu acho que é muito sobre isso. A Evelyn é dona da vida dela Isso. desde que ela tem, tipo, 15 anos. Exatamente. E aí ela é dona da vida dela até o final. Não foi um dos relacionamentos mais saudáveis, com certeza. Com certeza, nossa, com certeza o relacionamento delas não era muito saudável. Mas eu sentia muita raiva da SEGA várias vezes, Eu sabe? não senti, não. Eu sentia. Da série? É Ah, eu me porque irritei com a série. eu me algumas irritava vezes. mais com a SEGA do que com a Evelyn. Porque eu ficava tipo, mulher, deixa de ser tão sensível, pelo amor de Deus. Você não tá entendendo a sim. situação. Tipo, Tipo, ela está fazendo o que ela tem que fazer, que nem desde Exatamente. sempre. Exatamente. Ah, não, teve umas raivas que realmente. Uma coisa que eu acho interessantíssima da Evelyn é como ela bate o pé que ela é bissexual. Ela, tipo assim, É legal quando isso. ela, tipo, o pessoal insinua, tipo assim, mas você tem certeza que você quer, tipo, passar a noção de que você é lésbica? Ela fala, não sou lésbica, eu sou bissexual. E ponto, sabe? Enfim, apenas um livrão. É. Que todo mundo já disse que é ótimo, estamos aqui para reafirmar que é ótimo. Exatamente. Agora que nós três lemos. Exatamente. No vídeo passado foi Orgulho e Preconceito, né? Que acabou que Foi. nós Sim. três passamos a ler Outro depois ótimo. do livro. Eu sou um pouco Depois básica, do talvez os meus não sejam meus favoritos. Não, eu acho um contraste muito grande. Orgulho e Preconceito para putaria bissexual. Eu sou uma pessoa muito eclética quando se trata de livros, assim. Bissexual. Tá, e o meu livro é O Único Destino dos Vilões é a Morte, que é uma novel coreana que foi adaptada por um manhwa. Eu não lembro de onde era, mas é um manhwa muito bom. E eu escolhi esse livro, né, foi pra Fernanda, porque eu queria escolher alguma coisa que fosse diferente pra ela. E é uma das minhas novelas favoritas. Eu acho que é uma das poucas novelas nesse estilo, assim, que tem no Brasil. E conta a história de uma menina, que ela é coreana. E aí ela começa a jogar um joguinho de celular, estilo Amor Doce, assim. Só que ela se teletransporta pra dentro do jogo. Só que em vez dela ser a mocinha, ela entra como vilã principal. E aí todo mundo quer matar ela o tempo todo. E ela tem que sobreviver até o final e fazer, tipo, conseguir ganhar o jogo. Mas ela não sabe como é que ela ganha o jogo, porque sempre que ela jogava, ela morria. E aí esse é o primeiro livro e são 5 livros no total. E é isso. Não tem muito o que dizer. Ele é maravilhoso. E ele tem uma vibe medievalzinha. Né? É um estilo meio princesas, duques. Tem magia também. Tem Então, tudo. eu não li esse ainda, se ficou curiosa. Vamos para a minha primeira atualização dessa leitura. A gente gravou o começo no mesmo dia que a gente gravou o final, então todas as leituras já estavam feitas e a gente não teve esse momento de apresentar uma para outra as leituras que a gente estava propondo. Pra mim, isso foi muito bom, porque eu peguei esse livro sem saber o que esperar e eu estou amando. Eu estou na página 130 quase, era pra eu ter gravado essa atualização ontem, quando eu tava, né, antes, mas eu só fui lendo, nem senti que tava lendo, gente. Que maravilhoso. Mas ele é um manhwa
né? Pelo que a Nath disse, ela deu uma sinopse pra vocês, então eu vou falar só o que eu tô achando. A protagonista, ela tem um balanço interessante entre interpretar essa personagem que ela incorporou sem querer e usar o que ela conhece do jogo pra se safar. Então eu tenho gostado bastante, tenho achado ela muito inteligente. Eu não sei em um ponto específico, mas eu não sei o quão importante isso é pra história, então por enquanto não vou comentar nada. Mas eu tô adorando, é uma escrita muito simples, né? Não tem nada de super complicado. E mesmo sem entender o contexto, eu sinto que, sem entender o contexto no sentido de cultura e tal, eu sinto que eu tô entendendo tudo. E essa vibe de Date Simulator me conquistou completamente, tá bom? Eu fui uma garota que cresceu com Amor Doce e depois disso eu joguei alguns outros jogos nesse sentido. E assim, tudo de bom, sabe? Tudo de bom. Eu adoro mesmo. Então, eu não sei quanto % é isso, mas é aqui. É um pouco antes da metade, talvez um terço do livro. E tenho gostado bastante. Então, assim, já fica a recomendação pra vocês, porque entretém, é divertido e é uma história que tem muito pra entregar ainda. O problema é que, pelo que eu me lembro, é esquema de pirâmide, eu acho que são 5 livros, tá? Com certeza menos do que 5 não são. Então, pessoal, o tempo passou e eu já tô quase acabando. Faltam apenas 30 páginas pra eu terminar. O único destino dos vilões é a morte. E eu continuo adorando. Eu literalmente não tenho críticas. Não tenho críticas, eu continuo adorando. Tem muitas coisas que eu quero descobrir e eu acho que eu vou continuar lendo a série depois disso daqui. Gente, eu tô lendo Amor Doce. Que delícia, que experiência, sabe? Então, assim, apenas elogios. Simplesmente apenas elogios. Eu vou terminar agora, nesse momento. Eu vou pegar aqui e vou ler até acabar. E gostei demais. É isso, e aí as minhas opiniões finais, né, com uma análise um pouco mais do que gostei, vocês vão ver no final do vídeo. Sendo sincera, eu esperava que o final do primeiro livro fosse um pouco mais impactante. São 5 livros na série ao todo, né, faltam 4 se eu for ler tudo. Pelo menos o segundo eu quero ler porque eu tô muito curiosa pra onde isso vai. Mas eu achei que o final seria um momento mais assim, pá, sabe? Mais, oh meu Deus, que cliffhanger. Mas não é. Então, não estou desesperada para ler o 2, mas eu quero ler o 2. Vou mostrar pra vocês essa ilustração belíssima que temos aqui. Eu queria que... Eu adoraria... Veja. Ah, tá. Nossa, muito lindo. É a vilã, que é a protagonista. Eu não senti esse livro passar. Eu acho que eu falei isso em uma das entradas que eu gravei. Mas eu não senti esse livro passar. Eu só peguei pra ler e quando eu vi eu tava na metade eu falei, gente, que isso? E é um negócio porque os capítulos desse são enormes. Eu acho que eu gravei isso numa entrada, que os capítulos são enormes. Então, tipo, aqui do livro é onde começa o capítulo 4. Sabe, já passou isso daqui tudo de livro e tá começando o capítulo 4. É que nem Cenas de Solidão, que eu acho que não tem capítulos, é só um grande... Só um grande bloco de texto. Eu já fui muito pega pela proposta, porque fui uma grande jogadora de Amor Doce. Como todas eles. Sim. Exato, fui uma grande jogadora de Amor Doce, eu tinha uma conta para cada garoto de Amor Doce. Caraca, Sim. eu também. Eu só escolhi o Lourinho. Nathaniel? O Nathaniel. Sua cara, certinho. Então, como eu disse, a gente não gravou essa parte das sinopses antes, a gente tá gravando hoje, que todo mundo já acabou. Então eu fui literalmente sem saber nada. Literalmente, eu só, tipo assim, tem esse cara aqui na capa, e é isso. E tem uma fonte meio gótica. E tem uma fonte meio gótica. Tem vilões. Sim. Sempre que eu vi a Natália lendo esse ou as continuações dele, porque todos eles são fundo de cor blocada com um pouquinho de textura e um dos garotos no meio, que são os personagens conquistáveis, né? Então, sempre que eu via a Natália lendo esses livros, eu falava, tá, o livro de vampiro. Porque olha a carinha dele. Sim. E todas as gente fala, não, Fernanda. Essa letra aqui é muito coisa de vampiro mesmo. Sim. Não tem... Eu acho que no mínimo eu respondi 10 vezes pra Fernanda. Não, Fernanda, não é de vampiro. E eu não prestei atenção, porque quando você começou a ler, eu também achava. Entendi. Quando eu chegava cedo, na UFS ela chegava cedo também. É. A gente ficava, tipo, meia hora se encarando. No final eu já perguntava, o livro de vampiro, só pelo meme. Eu já sabia que não era, mas já que, né, vamos Mas toda manter. vez que eu trocava a edição, se perguntava de novo. E esse daqui nem é o mais vampiro deles. Tem um que tem um olho vermelho, que é completamente vampiro. Que é o quinto, né? É o último.
A Nath deu a sinopse pra vocês, vão não me repetir na sinopse. Mas quando a nossa garota aleatória, que não tem nem nome, entra no jogo... Ela tem nome? Tem nome. Em algum momento vai aparecer? Aham. Ah, tá, ok. Entra no jogo. E ela leva tudo que ela conhece do jogo pra dentro, se torna muito interessante. Se fosse só alguém que não sabe de nada, se fosse só a história da Penélope, que é a personagem que ela representa, né? Sem o conhecimento que a menina que jogou o jogo tem sobre o jogo, seria meio chato. Mas como a gente sabe que ela sabe, e como ela fica criando as suas teorias de como que as coisas funcionam nessa versão, se torna muito interessante, porque parece que a gente tá compartilhando a mente com a menina. E a gente fica teorizando as coisas junto com ela. E todas as teorias de Fernando, que eu já acabei o 5º livro, né? Estão erradas. E eu fui chegando no final e eu tava tipo assim, eu acho que vai ter um grande final. Não, Eu acho que vai ter uma grande coisa. Não tem. É só acaba. O final, exato, parece que só acaba. Parece que eu vou virar e tem mais página depois. Porque só acaba. Eu fiquei louca por segunda época. Que trágico. Exato. Não parece que são, tipo, 2 livros separados. Parece que era pra ser uma coisa só. E alguém falou, e não, Mas tá eu muito achei grande, que é vou isso dividir. mesmo. É novel. E nesse contexto de ela saber que está dentro de um jogo e ficar nessa de como que eu saio daqui, né, como que eu sobrevivo a isso aqui, que ela ainda não sabe, eu também ainda não sei, você tem a dinâmica de estar jogando o jogo, só que você está lendo o jogo. Isso é muito legal, gente. Eu fiquei realmente muito, muito presa nesse livro por causa dessa dinâmica do jogo. Então, ela tá... a Penélope, ela é a falsa senhorita. Então, ela foi adotada por um cara rico pra substituir a filha dele que tá desaparecida. Que é a protagonista oficial. Só que todo mundo odeia a Penélope. Os irmãos dela odeiam ela, o pessoal que trabalha na casa odeia ela. Todo mundo odeia ela. Ela brota nessa casa quando a menina entra no jogo. E aí ela fala, putz, tem um irmão. Eu sei que pra conquistar o irmão eu tenho que fazer não sei o quê. Tem o outro irmão. Eu sei que ele odeia que eu faça isso, vou não fazer. E aí ela vai criando suas próprias estratégias e eventualmente ela fala, não, nenhum desses dois vai me dar futuro, eu preciso de outro personagem. Aí ela vai atrás do personagem. Tipo assim, ela muito tá fazendo o corre dela, ela só quer ficar viva. Ela só quer ficar Só um viva. comentário, é que pelo que você me descreveu agora, me lembra muito o que eu senti lendo Caraval. Tipo assim, de descobrir como jogar o jogo, sabe? Sim. Só que é mais no sentido Não. de que ela literalmente morre. Não, sim, tudo bem. Mas é porque, tipo assim, a essência de, tipo, estar jogando um jogo. Eu acho que no entendeu? Caraval ela tá mais perdida. No Caravel ela tá perdida. Essa menina, em Ela vários sabe, momentos, ela graças sabe o que a ela Deus, tá assim, fazendo. que eu- acontece? Eu odiava esse negócio de estar Ela perdida. zerou o modo normal. Só que o modo normal é com a menina, com a senhorita verdadeira da Entendi. casa. Ela voltando. E aí o jogo, ela Ela começa sabe a antes da vilã, tem da um menina realmente chegar. se passa antes. Se passa antes da menina chegar. Uhum. E aí. Só que ela sabe o que acontece quando a menina aparece. Então Uhum. ela tem que fazer assim, caralho, eu tenho que resolver minha vida agora. Senão daqui a pouco ferrou, não dá mais. Então, tipo, ela tá nessa corrida de ter que ter afinidade suficiente com alguém antes da menina chegar. Pra não morrer, entendeu? Pra não morrer. Porque ela E sabe o a- que acontece. E literalmente, todo mundo é meio maluco. É todo mundo doido. Todo mundo é meio maluco. O príncipe é o mais maluco de todos. Sim. E ele e ele é um personagem que é feito pra isso. Mas assim, até agora, falando dos personagens conquistar, até agora, porque vou ler o resto da série. Não vou me contentar com apenas um livro, vou ler o resto. Até agora, eu gosto muito do mago. O coelho. Não é coelho branco. É coelho branco. Coelho. Bem Alice no País da Maravilha mesmo aqui. Então, até agora eu gosto muito dele. E tem coisas que eu não sei se foi porque me falta repertório de literatura asiática, mas momentos que ela ficava tipo assim, não, porque isso quer dizer que eu não posso confiar nele porque ele vai me trair no final. E eu ficava, isso o quê? E eu voltava e eu lia de novo e eu tipo, isso o quê? Então, o negócio é que a Fernanda, ela não lê manhwa. Não. Então, pra mim, isso aí é muito normal, porque eu leio muito manhwa. Isso é um gênero de manhwa, de uma pessoa que entra dentro do jogo e tal. Então, pra mim, Saô. é muito bom. Gente, que engraçado, é porque eu também não tenho esse repertório. Tipo assim, eu tava até falando pra você que nada a ver com o assunto, mas ainda assim a ver com o assunto. Uhum. Eu comecei a ver, tipo, anime, né? E, tipo assim, eu sempre achava muito estranho algumas relações entre os personagens, porque eu não tenho esse repertório. Então, pra mim, é muito estranho
Aí. Sim, e é um negócio que eu e Natália, que estranho. fomos criadas otakus, a gente nunca parou pra pensar na relação entre os personagens. Sabe? Eles só estão ali. Enfim, então eu fiquei meio obcecada. Agora, como eu já acabei de ler, tem tipo. Uma semana? Uma semana e meia, sei lá. Passou um pouquinho a obsessão. Mas assim que eu. Organizados, vocês. Eu acabei o livro, eu fui direto ler o Manhattan, porque o Manhattan tava na frente na época. Porque só tinha o primeiro livro, eu fiquei maluca. Não, eu terminei esse daqui, eu fui terminar outras leituras que eu tinha que fazer, inclusive parceria de Entre Deus e Ruínas. Terminei hoje. Mas agora eu tenho que acabar o Contos Celtas, tá ali em cima. Ok. Contos Celtas. É o verdinho, é o Wish. Qual que é a sua próxima leitura, Natália? Eu tô lendo Rainha Traidora, segundo da Ponte Entre Reinos. Ah, não me conte, porque eu não terminei nem de ler Ponte entre Reis, porque assim, eu fiquei decepcionada com a Lara. Ah, não, ela é maravilhosa. Não, mas é porque, dadas suas ações, eu parei bem na parte que ela fez aquela merda. Pera, o Aquela? nome da protagonista é Lara? Ela era, acredita? Tão brasileiro. Não é a Lara. Mas eu ainda vou terminar de ler, porque, tipo assim, eu tinha muita expectativa pra esse livro. E a personagem principal me decepcionou tão forte. A gente tá falando de outro livro Sim, agora, né? tipo, Entre Mas Reinos. Mas me decepcionou tão forte com a ação dela. Eu sei que faz parte do crescimento da personagem, etc. Mas, tipo assim, que eu fiquei tão, tipo, descativada. Nossa, Por eu ela. amo ela, velho. Tadinha. Tudo bem, mas assim, é que eu fiquei tão... Meu Deus, o que você fez? Uma hora eu vou voltar, mas é que ainda tá lá no meu Kindle. Mas eu vou ler Nossa, esse ele é aqui agora. maravilhoso. Que eu Eu não tô li nada doida ainda. por isso. Eu tô doida por esse É. livro. Eu vivi esse surto. Então, assim, eu ganhei de aniversário, lerei. E depois peço pra Fernanda avisar se eu gostei ou não. Pode deixar. Porque eu, assim que eu receber, eu vou comprar e aí eu vou ler. E aí no vídeo que eu fizer falando desse livro, eu falo se a Maria gostou ou não. Vou fazer um videozinho. Sim, tipo assim, uma mini resenha. Momento resenha da Maria. E depois a gente pode obrigar a Natália a ler também. Exatamente. Enfim, pessoas. Ficamos por aqui. E não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes. E ler as minhas histórias, tá linkadinho aqui na descrição. Vamos destrocar os livros antes de Exatamente. o momento de destrocar os livros. Isso aí, destrocamos. Perfeito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho! Ele é muito bom. Mas a série de 6 livros, 5. 5 livros, me desanima um tanto, assim, às vezes. De Você nem vê ele passando. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido, realmente. Não me surpreendeu. Será que é porque eu Sou uma anta e peguei spoiler.